galera do Naxara, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tocando Clipe. Dessa vez falando sobre uma série de coisas para podermos entrar em um conteúdo específico. Ficou meio confuso, né? Mas acreditem, no final vocês vão entender. Acontece que para poder conseguir entrar no mérito de um certo anime, que eu gostaria de poder estar falando um pouco mais, acabei chegando à conclusão de algumas coisas, enquanto eu começava pensando uma coisa aqui, outra coisa ali. O problema é que essas conclusões acabaram me chamando a atenção para alguns outros animes, que, na minha concepção, eu precisaria acabar falando deles também, para depois eu conseguir entrar no mérito sobre o que seria o conteúdo que acabou sendo trazido nesse anime específico. São uma série de 3 vídeos que eu vou estar tendo que falar, que o último vai ser onde vai juntar essa porra toda. E para começo de conversa, vamos estar falando sobre um anime que é uma comédia romântica bem antiguinha até, na verdade, mas que, convenhamos, muita gente gosta e muita gente se lembra bem até quando se lembra desse anime. Apesar de que eu tenho que falar uma coisa, por melhor que ela seja como comédia romântica, é corrido. Mas depois do vídeo desce um pouco, eu tô na opção de inscrever-se, estamos na meta de 3 mil inscritos, e também se você quiser poder apoiar o canal, só na opção de seja membro que tem aqui embaixo, e se tornar nosso membro que CS, não é obrigatório, e toda ajuda é bem-vinda, beleza? Bora lá! It's now or never. O anime no caso é Lovely Complex, ou Complexo Amoroso, né, a tradução mais básica assim do anime. É bem curto, mas que por tanto de desenvolvimento que ele acaba querendo criar, ele é bem enxugado. Conta a história sobre 2 personagens específicos que têm certos complexos de... como eles são necessariamente. O primeiro deles é Otani Atsushi. O nome, se eu não estou enganado, significa grande, vale, grande alguma coisa, assim, não lembro direito. Porém o moleque, ele não tem nem 1,5 m direito. E por culpa disso ele vive acabando se sentindo inferior e meio reprimido pela questão da baixa estatura dele. Então, o outro lado da história é Koizumi Riza. Koizumi significa alguma coisa, se não é pequeno, alguma coisa também. Tem uma coisa a ver com isso, né? Tipo, o próprio nome mesmo é pra poder render uma piada. Por quê? Porque apesar de falarem que ela seria baixinha, cara, pelo próprio nome, que eu não entender, ela tem quase 2 metros de altura. Pra caramba, que é alta pra caramba também. Mais alta do que a média normal de adolescente daquela idade. Tanto é que, na verdade, se você prestar atenção, tem muitos caras que andam com ela que estão praticamente na mesma altura que ela, e outros até que nem chegam à mesma altura que ela. O que acaba envolvendo a questão sobre esses 2 personagens? A questão principal é que, apesar de eles serem praticamente almas gêmeas, por acabarem literalmente conseguindo ter um timing cômico e proximidade entre eles, que cria uma sincronia quase que divina, os 2 não se suportam de início. Em meio a isso, o primeiro episódio, por exemplo, acaba levando em conta a ideia de que a Arisa, ela encontra um garoto que é bem alto, né, bem atraente, lutão e tudo mais, né, e ela começa a se interessar por ele. Enquanto ela quer falar com ele, o Otani meio que acaba virando amigo desse cara. E depois ele acaba querendo usar esse cara como uma moeda de troca para poder fazer com que a Koizumi acaba ajudando ele com uma amiga dela, que é muito baixinha, fofinha, tipo uma Renata da vida. O problema disso tudo é que a proximidade dos 2 acaba sendo tão absurda, mas tão absurda, que eles literalmente acabam largando os 2 de canto, enquanto eles vão se divertir com um parque aquático inteiro. O que na verdade não faz um pouco de sentido, né? Afinal de contas, vocês estão num parque aquático, o mínimo que se imagina que eles vão acabar aproveitando o parque aquático, né? Mas depois de um certo tempo, acaba percebendo que o Otani consegue conversar de boa com a amiga dela, com a amiga da Koizumi, que necessariamente é uma garota que falava que tinha problemas para poder se aproximar de garotos, só que com o Otani não rolava isso, então ela conseguia conversar de boas com o Otani. Enquanto isso também, o próprio amigo lá do Otani acaba falando com a Arisa, que também diz pra ela que ele começa a conversar com ela e tudo mais. E aparentemente ele também não era muito bom e acaba conseguindo conversar com garotas. Acaba que no final de tudo, a amiga da Koizumi, ela fala que o outro cara lá, o amigo que eles acabaram levando, ele não é tão assustador, ele é até bem interessante.
Então, e Otani, pô, e aí, né? Querendo dar um pouco de moral pro coitado, pô, cara. Vamos tentar levantar a moral dele. Até porque a coisa queria ficar com outro cara. Então eu acho que ela tava querendo só tirar a mina do lugar. Acontece, a mina, ela me fala uma frase. É sério, não tem como ser mais soldado abatido do que isso. O pisou numa mina terrestre ao mesmo tempo que jogaram uma granada em cima dele. Foi isso. Porque a mina, ela literalmente me solta essa. Aí você pensa, tá, coitado do Otani, né? Não mais do que, na verdade, quando acabam percebendo que ele ouviu tudo que ela falou. Isa meio que manda uma... que, convenhamos, tá fazendo bastante sentido, né? Pra poder meio que fazer ele parar de ficar tão preocupado com esse negócio da altura dele. Não interessa se ele é alto, se ele é baixo, se ele é isso, aquilo. O fato dele ser um garoto, dele ser do sexo masculino já é o suficiente. Tá bom que ela não fala exatamente isso, ela fala de um jeito bem mais agressivo, mas tudo bem. E aí depois de dar um puto no esporro nele, ela vai falar com o cara, né? Que ela tava... Só que aparentemente o cara também parece que ele ficou um pouco interessado na amiga dela. Aí o que acontece, né? Ele fala que ele nunca foi muito bom de conseguir conversar com garotas. E aí vemos a mesma situação falando de novo, né? Assim, porque ele fala exatamente a mesma coisa. O Otani acaba, né, vendo a Arisa meio bolada e ele percebe que, tipo, ela percebe que, tipo, né, na hora de você falar pros outros é fácil, né? Porque não foi você que levou fora, não foi você que ouviu fora por culpa da sua altura. Não. Aí é fácil, é tranquilo, pô. Você tá bom, mano. Como é que você não aguenta isso? Pô, é fácil, né? Aí quando é com você fica meio bolado, pô, é complicado. Mas a questão principal é que o Otani depois vira pra ela e fala, na boa, eu vou continuar tentando, vai que eu consigo. Beleza, resultado. Eles acabam indo no festival, de novo encontro duplo, até que depois de um certo tempo eles percebem que os dois, que eles estavam querendo ficar de fato, começam a ter uma química muito boa entre eles. E a Isa simplesmente, e a Koizumi simplesmente vira pra ele e fala, mano, na boa, desisto, não vale a pena. O Otani logo em seguida também, depois de olhar pra ver a situação, ele fala, concordo. Menciona-se que pouco tempo depois, os dois lá acabaram virando namorados, enquanto a Koizumi e o Otani simplesmente ficaram de escanteio. E aí acaba que necessariamente, para poder provocar um pouco mais de novo, eles acabam entrando numa aposta, falando que eles iriam ver qual dos dois conseguiria arrumar um namorado ou uma namorada primeiro. Caso a Koizumi ganhasse, o Otani seria obrigado a comprar um jogo que ela pedisse. E caso o Otani ganhasse, ela iria comprar um par de tênis de basquete que ele estaria interessado. Aí você fala, tá, mas o que isso tudo tem a ver? Então, só tire base de que tudo isso que eu acabei de falar inclui apenas o primeiro episódio. O desenvolvimento de Lovely Complex é extremamente enxugado. Tipo, eles colocam tanta informação em cada episódio que, tipo, se você fosse colocar mesmo uma série de uma forma mais aproveitando melhor o enredo das coisas, você conseguiria fazer Lovely Complex de 26 episódios durar, sei lá, tipo, 4 temporadas. Vale lembrar que, assim, eu vou estar falando alguns spoilers sobre Lovely Complex, mas eu vou tentar não acabar entrando em méritos muito pesados. Tem um pequeno momento daí pra frente que eu acho que no episódio 3 ou 4 surge uma garotinha muito fofa. Na verdade, no episódio seguinte já aparece uma garotinha muito fofa, que é tipo a cara da amiga da Koizumi, e o Otani fala que ele já conhecia essa garota. No caso, ela é uma ex-namorada dele. O Otani, ele na verdade, apesar de parecer muito complexado com questão de altura dele e tudo mais, o que ele não sabe, ou que ele provavelmente ignora, é o fato de que ele é extremamente famoso entre as garotas do colégio. Então acaba que necessariamente a Koizumi tentando conseguir conquistar um garoto, ela acaba fazendo um monte de coisa, né? Pra tentar ver se consegue arrumar um namorado logo, pra poder ganhar a aposta contra o Otani. Acaba que não rola porra nenhuma, ela acaba ficando solteira, ao mesmo tempo que eles acabam querendo ir num show de um cara chamado Umibose. E pra quem se lembra de Lovely Complex vai lembrar que isso é muito importante, sim. Os shows do próprio Umibose é, na verdade, um dos motivos principais do porquê da proximidade tão grande entre os dois, porque os dois são extremamente fãs desse cara. Passa-se tudo isso, aí depois dessa questão toda me surge uma outra garota que não é a ex-namorada do Otani de novo. Na verdade é uma outra garota que surge nos episódios, que inicialmente você olha assim e fala, pô, é uma personagem nova, né, bonitinha, e parece que ela gosta do Otani. Pô, maneiro! Exceto de que não é uma nova garota, é um novo garoto.
O anime ele soube bem aproveitar essa questão toda sobre um garoto que se veste de garota por um motivo simples. Apesar de ser uma coisa que o próprio anime trata como uma coisa que acaba sendo motivo de bullying, então ele que acaba meio que dando um beijo nessa garota, acaba que ele ficou se vangloriando pra caramba, então na hora que acabou descobrindo que era um garoto, na verdade, eles acabaram querendo muito tirar sarro da cara dele, mas assim, não fica tanto na questão de quererem tirar sarro da cara dele por causa que ele beijou um garoto. Mas sim pelo fato de que ele ficou se vangloriando pra caralho, tipo, ó, mano, tinha uma mina mó da hora, mó bonitinha lá, eu nem conseguiu se aguentar, sou tão gostoso que a mina nem se aguentou, já me deu um beijo aqui na frente do colégio. Pois é, cara, é um garoto, você tá ligado, né? Só que eles conseguem aproveitar isso de uma forma decente, por quê? Porque nesse mesmo episódio tem uma outra parte em que mostra que o Otani começa a querer fugir desse garoto, porque ele, não sei especificar direito, mas em partes parece que ele não gostou muito do como acabou rendendo a situação toda, e ele se sentiu meio que enganado. Não sei dizer exatamente o motivo, ele gosta do Otani de fato, mas parece que o Otani tipo, ficou com raiva dele pelo que aconteceu, ele sente que foi um pouco isso, que ele ficou com raiva do Otani do moleque pelo que aconteceu. Só que aí vai o Otani e fala que na verdade não, ele não... お前のこと嫌ってないし、気持ち悪いとも思ってない。でも彼氏になってくれ言われても、それは困るで。 Necessariamente, até mesmo essa própria garota acaba falando depois pra Arisa que necessariamente ela tem uma vantagem em comparação com ela, que é o fato de que a Arisa de fato é uma garota, então ela tem mais chances com o Otani por ela ser de fato uma garota. Não sou eu que estou falando, tá? Antes que alguém venha querer me encher o saco falando que eu sou sendo transfóbico, é a frase do anime, tá? E de fato ela fala isso. E aí, necessariamente nesse ponto, a Arisa reconhece que ela tá apaixonada pelo Otani. Episódio 4. Acontece que dali pra frente vira um misto entre acontecimentos para desenvolver a questão sobre a relação dos dois, em que começa com a Arisa querendo conquistar o Otani, sofrendo alguns problemas com relação ao próprio Otani. Dali pra frente ela tenta se declarar pra ele, ela chega a falar uma vez pra ele que ela tá afim dele. Então, quando ele reconhece que é ele que ela tá afim, isso é lá pro episódio 7, 8 do anime, ele acaba falando que ele não poderia acabar sendo recíproco aos sentimentos dela por causa que ele não conseguia se ver como namorado dela. Principalmente pela questão também de altura, ele ainda tem um pouco de problemas com essa questão da altura. E acaba que por culpa disso a Arisa fica extremamente triste, né? Ela começa a chorar pra caralho, coisa que ela foi rejeitada pelo Otani, blá blá blá. No final da viagem que eles acabam fazendo, que eles estarem no final desse pequeno arco, desse episódio que tá rolando esse negócio, eles acabam encontrando com o Umibose. Sim, o próprio Umibose. Que se não tem nada, é por causa que, na verdade, eles acabam encontrando a criancinha, a filha dele. E depois eles acabam levar ela até os pais dela e acabam encontrando todo mundo. Nisso, a Arisa acaba falando com a mulher do Umibose, onde meio que uma conversa vai, conversa bem, ela acaba falando um pouco sobre como foi que ele acabou pedindo ela em casamento, ou pedindo ela em namoro. Ela recusou. Só que ele insistiu tanto, mas tanto, e foi indo tanto, que chegou um ponto que ela começou a perceber um lado mais fofo do Umibose e acabou que ela começou a se interessar mais por ele. Aos poucos ela começou a se interessar mais por ele, até que virou o que virou hoje em dia, os dois casados e com filha. E nisso a Arisa fala, beleza, então eu não vou desistir. E o resultado depois disso é que dali pra frente rolam vários episódios, envolvendo essa questão toda sobre a Arisa querendo ficar com o Otani. E o Otani já sabendo dos sentimentos dela e necessariamente ela também falando que ela não vai desistir dele. Então, em meio a tudo isso também vale lembrar que rola toda a questão sobre a ex-namorada do Otani, que é muito focado sobre ela, sobre a questão de que ela poderia acabar se interessando por ele, falando sobre o fato de que ela acabou terminando com ele pra poder depois começar a namorar com um cara alto pra cacete, por isso que ele tem o complexo dele com relação à altura, por ele achar que ele perdeu a namorada por causa de um cara mais alto. Acaba que no final de tudo ainda rola uns 2 testes de ferro que são absurdos. O primeiro deles é num encontro que eles estão tendo, acho que numa partida de beisebol, aonde o Otani tá com a Koizumi, e necessariamente acaba que a Arisa acaba descobrindo que a ex-namorada do Otani tá por lá também. O Otani fica meio bolado, porque ela não fala o que ela tá fazendo lá, que ela fica só fazendo muito merda, e acaba meio que atrapalhando um pouco ele com relação ao que tá rolando por lá, e ela não sabe o que tá acontecendo. Até que chega um certo ponto que eles se encontram com a ex-namorada dele.
Só que o Otani faz algo que a Arisa não esperava que ele fosse fazer. お名前何でしたっけ？小泉リサ、俺の彼女。 Naquele ponto ela percebeu, beleza, agora não tem mais volta. Ele não vai mais voltar com a antiga namorada dele por causa que ele tá com ela. Beleza. Foi estipulado isso. Lá pro episódio 21, 20, por aí. Aí você fala, pô, beleza, tem mais uns 5, 6 episódios depois disso, né? Exato. Depois disso rola também um mini arco envolvendo um outro garoto que acaba se interessando pela Koizumi. O problema disso tudo é que o moleque, ele é meio precoce. Então o que acontece? Ao invés dele só falar que ele tá afim da mina, mas aceitar o fato de que ela tá namorando, ele nem sequer chega à conclusão, ou chega a perceber que ela tá namorando, ou conclusão nenhuma, se ele já sabia que ela tava namorando, só que acaba que ele se aproveita de um pequeno momento e ele acaba dando um beijo nela. O que já por si só já seria problemático pra cacete, só que piora mais ainda a partir do momento em que o Otani acaba vendo aquilo. Aí fudeu de vez, por causa que aí numa dessa, o Otani pensa que a Koizumi tava traindo ele e acaba terminando com ela. Beleza. E episódio seguinte eles acabam resolvendo isso e eles voltam a namorar. Tu tá de sacanagem com meus cornos! E os últimos episódios do anime são completamente voltados à relação dos amigos da Koizumi e do Otani, tendo que escolher a carreira deles, que eles acabaram seguindo. O anime, ele é muito bom, mas puta que pariu que anime corrido. 26 episódios, passaram-se 3 anos da vida desses personagens. Eles começam a aparecer outros personagens que começaram a rolar um mini arco assim de desenvolvimento e personagens que poderiam acabar sendo importantes. Começa a ter o interesse amoroso da protagonista pelo garoto que ela gosta. Ela acaba sendo rejeitada, acaba começando a sentir que ela está sendo rejeitada, ela consegue se declarar depois de muito tentar. Ela acaba sendo rejeitada logo depois de se declarar. E depois disso ela volta a tentar, acaba tentando pra caralho e acaba tendo o primeiro beijo dela, rejeita o cara depois de ter percebido que ele não estava se importando com aquilo que aconteceu, e depois eles acabam voltando a conversar depois dele ter se redimido com ela, começam a namorar, eles terminam e voltam, e tudo isso em 26 episódios. Porra! Tudo isso? De fato, eu concordo que o contexto da própria Koizumi para o contexto do que vai rolando é muito da hora, é muito legal você ver o quanto que a Koizumi se esforça e tenta pra caralho ficar com o Otani. Na verdade, ela tenta pra caralho mesmo, ela faz de tudo. E, tipo, é engraçado perceber que ela tenta pra caramba ficar com o Otani, mas ao mesmo tempo ela não se deixa levar pela possibilidade de acabar tendo que mudar o jeito dela de agir. O Otani meio que motiva ela a continuar sendo a garota de sempre. Chega a ser uma relação até que bem bonitinha. Por mais que não seja aquela coisa romântica, fofa e absurda, kawaii desu que você acaba imaginando, pelo menos acaba conseguindo entrar no mérito de que você vê eles como um casal. O casal foi bem construído? Foi. Foi bem legal? Foi. A própria Koizumi e o Otani são personagens bem interessantes. O problema mesmo desse casal é o fato de que o anime em si poderia render muito mais episódios. A questão é que eu não sei quantas pessoas teriam paciência de ver muito mais episódios de Lovely Complex. Mas me digam vocês conheciam Lovely Complex? Vocês já chegaram a ver algum episódio de Lovely Complex? Vocês conheciam a história desse anime? Vocês sabem sobre isso? E se vocês chegaram a ver, o que vocês acharam dos casais de Lovely Complex? Digam aí nos comentários o que vocês acharam desse anime, o que vocês acharam desses casais, o que vocês acharam da história de Lovely Complex. Vocês acham também que foi bem corrida pra caralho? Na minha opinião, foi. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, dá uma olhada também na página do parceiro, tem o fansub parceiro do canal, e o canal Projeto Live Action, que é o canal fala sobre live actions e doramas. Lembrando também que se você quiser pegar mais conteúdo sobre animes e cultura geek e esse tipo de coisa, você pode estar vendo os podcasts do canal Nerd Gakurei. Não é um canal que eu tenho envolvimento necessariamente, mas é um canal de um amigo meu que eu acho que vocês podem acabar curtindo pra caralho. Eles fazem lives, fazendo podcast, conversando sobre vários conteúdos de cultura geek, como séries, filmes, jogos, animes e por aí vai. E também, caso vocês queiram ver mais conteúdo sobre comédias românticas e histórias românticas de animes, vocês podem dar uma olhada também no canal do Small Geek, que é um membro do grupo do Discord, que tem um canal falando sobre principalmente Gotobun, e necessariamente tem projetado algumas coisas sobre as rotas extras de Re:Zero. Pelo menos por enquanto, que eu não lembro que ele tem no momento. Dá uma forcinha aí pro cara também, beleza? Por enquanto, então, galera. Falou e até o próximo vídeo.